Vai de novo. Ai, ai. Olá, amigos! Bom dia. Boa tarde, não sei. Boa tarde. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o nosso noivado. Eu tava olhando pro lado errado, é pra cá. Ok. Pra falar sobre o nosso noivado, processo de preparação pro casamento, que foi uma grande aventura. Foi muito legal. Foi. Eu gostei. Sim. E a gente vai contar mais ou menos como foi pra finalmente fechar o final do início da nossa história. Que é o início, né? Quando a gente casou, é o início das coisas. E pra que tudo isso? Não sei. Pra te incentivar a casar também. Venha viver desse lado do mundo. Sim. Então, a gente decidiu a data que a gente ia casar, como eu falei no último vídeo, no verão de 2022. 2022? Verão de 2022. Não foi no verão de 2023? Não, foi no verão de A gente 2022. se casou em 2024 e a gente decidiu no verão No de verão de 2023. 2022. 2? 3? Foi 3. Foi 3? Sim, foi 3. E você me pediu logo em dezembro? Aham. Sim. Ok. Então eu devo ter dado a informação errada no último vídeo. Então a gente decidiu no verão de 2023. Mas a gente já tinha falado sobre isso no verão de 2022. Provavelmente, sim. A gente sempre falava. É verdade. Aí, a partir daí, a gente começou a ver coisas. Então, instalamos um aplicativo, casamentos.pt. Peguem essa dica. Muito bom pra quem tá em Portugal, né? Mas tem casamentos.br pro Brasil. Ah, ok. Tem casamentos... O site Casamentos é incrível. Eu posso expor em alguns momentos? Pode. Tá bem. Você quer contar como é que a gente escolheu a data? Tá bem, pode ser. A gente queria escolher as datas e a gente não queria que fosse em nenhum dos meses de verão, porque os meses de verão são muito quentes e também não podia ser no inverno, né? Porque no Sim. inverno é muito frio. Equilíbrio. Exato. E acho que as quintas também nem estão abertas, etc. E eu pensei que o mês perfeito fosse outubro, porque tá bem ali entre o verão e entre o inverno. É uma cena mais outono, fica bonito e tal, as árvores estão alaranjadinhas. Só que Eu pensei novembro ou setembro, porque outubro não é um mês bonito. O nome do mês não é bonito pra mim. Nada contra outubro, nada. Mas pra mim, dizer, eu casei em outubro, não é bonito. E por isso a gente não escolheu outubro. Mas dizer, eu casei em novembro, olha que bonito. Eu casei em setembro. É bem bonito de se dizer. Enfim, então... E a gente queria casar num dia que não fosse tão distante da nossa data já comum, porque a gente tem o dia 14 como a nossa data. Então a gente queria casar 14 ali, por volta de 14, pra gente não esquecer da data do nosso casamento, porque a gente tem essa tendência, né? Sim, nós não somos bons com datas. Não. Mas, então a gente queria assim, e novembro era perfeito, porque 14 era uma quinta-feira, 16 era sábado, então dava pra gente juntar ali tudo e pronto. Na verdade, setembro era perfeito, porque 14 era sábado. Yeah. Mas a gente pensou, ia estar meio calor ainda. Sim, ia estar muito quente. Ia ser um pouco insuportável. Então ficou novembro. Foi assim que a gente decidiu. E ficou escolhido. E ficou escolhida a data, pronto. E daí a gente começou a procurar coisas e tal. Eu mudei pra Lisboa. E como eu falei no último vídeo, eu não fazia ideia de que o pedido seria no mesmo ano. Eu pensei que ele ia pedir, sei lá, no meu aniversário, sei lá, uma coisa assim... junho, julho, faltando muito pouco tempo, sabe? Quando a gente já tivesse tudo arquitetado. Então eu comecei a marcar, mas a gente já começou a preparar as coisas antes do pedido. Então eu marquei vestido, a gente já tinha conversado de visitar algumas quintas, e a gente seguiu certinho a to-do list do casamentos.pt, que tinha muita coisa lá, tudo certinho. Sim. Yeah. Quer contar do noivado? Sim, a história do noivado também foi legal, porque eu comecei a pensar no que fazer no noivado e eu tive uma ideia, pra mim foi brilhante, foi genial, uns 6 meses antes da data. E eu falei com uma amiga em comum nossa, a Manu, e falei pra ela, olha, eu vou precisar muito da sua ajuda porque eu tive ideia do que fazer pra Agatha e vai ser perfeito. Então, eu tava pensando ainda na data, qual data eu faria, mas era mais ou menos assim. Eu pensei em fazer mais ou menos perto do meu aniversário, porque iam vir uns amigos, eu tava convidando uns amigos que são de outros países para virem para cá e comemorar comigo. E
eu usava isso de desculpa pra ela fazer uma festa surpresa pra mim, convidando esses amigos. E enquanto esses amigos estivessem lá nessa festa, ela me levava pra festa e tal, e era tudo fingimento, porque eu sabia tudo o que estava acontecendo, e chegando lá eu pedi ela em casamento. Então o que eu fiz? Juntei esses amigos num grupo, coloquei tudo nas mãos da Manu pra ela fazer, e dei a ideia e falei, olha pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão colocar na cabeça da Agatha que vocês têm uma ideia pra fazerem uma festa surpresa pra mim, perto do dia do meu aniversário, eu ainda tô escolhendo a data, etc. Mas a ideia é ela achar que ela tá preparando uma festa surpresa pra mim, e quando nós chegarmos na festa surpresa, eu faço o pedido dela, e vai ter, tipo, pouquíssimos amigos mais chegados meus, vai ter, aí eu convido por fora, sem ela saber, as amigas mais chegadas dela, e na altura convidei os pais dela também, só que eles não conseguiam vir. Enfim, foi tudo muito bem organizado, muito bem planejado, com 6 meses de antecedência. E um amigo, o Simon, deu a ideia da data, porque nós começamos a namorar dia 14 de dezembro, o meu aniversário é dia 12 de dezembro. Ele disse, então por que não fazer no dia 13 de dezembro? Vocês ficam 13 dias comemorando. Uau! Uhul. Sim, eu achei a ideia genial. E seguimos. Então, chegou no dia, eu tava, tipo, super nervoso. Uns amigos dela vieram do Algarve e estavam aqui na minha casa sem ela saber. E a gente preparando tudo, tipo, uma correria, e eu falando com a Manuela, já chegou isso, já chegou aquilo, e comprando flor e tal. Veio um amigo meu da Itália que ia cozinhar pra gente, o Pietro, que também ajudou muito. Enfim, todo mundo ajudou um pouco a isso acontecer. E ela tinha arrumado uma desculpa pra minha festa surpresa, que a gente ia num restaurante de fado. Ups. E eu comprando, e eu super ali comprando Muito falso! a ideia dela. E falou, uau, que legal, eu adoro restaurante de Muito fado, era meu falso. sonho ir, não sei o que. Me arrumei todo, fui lá buscar ela. Cheguei lá e ela, tipo, achando que tava arrasando na mentira, tava até se sentindo culpada. Sim, eu tava mesmo. E ela achando que tava arrasando na mentira, e eu acreditando na mentira dela, falando, uau, que legal, restaurante de fado e tal. E ela disse que tinha comprado um presente, só que a gente tinha que passar na casa da Manu pra pegar o presente. Eu me esforcei pra construir a mentira. Sim, é verdade. E não é uma coisa que comes naturally pra ela. É uma coisa que, tipo, ela... Yeah. Eu tenho que me esforçar pra isso. Sim. Enfim, fui enganada. Enfim, aí a gente chegou lá e aconteceu, a gente entrou no salão e ela começou a cantar parabéns, tipo, pra mim, sei lá, tipo, começou a comemorar que eu tava lá e ela viu que ninguém tava cantando parabéns pra mim e, tipo, o que que tá acontecendo? Eu fiquei muito perdida. Ela viu as amigas dela e, tipo... Que o quê? Dá pra colocar um vídeo na edição, não sei se você queria editar, mas... What? Yeah! Tudo bem? O quê? Não acredito que vocês estão me enganando. Vocês são Quer cantar comigo? E essa foi a história. Aí, enfim, né, eu fiquei perdida, como eu contei no outro vídeo, eu fiquei muito perdida, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Foi tudo muito bem arquitetado. E foi muito legal, eu gostei muito obrigada. Mas continuando, a gente até então não sabia, a gente tinha vontade de fazer festa. Sim. A gente sempre teve vontade de fazer festa. Mas a gente não tinha certeza se a gente ia fazer ou não, porque é muito caro. É muito caro. É muito caro. E eu não estava trabalhando. Tinha uma universidade para trabalhar, uma universidade para pagar, uma estadia para pagar e nem isso estava dando certo, estava tudo muito complicado e confuso. E só o Mário trabalhando nisso tudo, tipo, os meus pais também não estavam só tentando me ajudar, enfim. Aí a gente ficou nessa de, e agora? A gente faz festa, não faz festa? A gente quer viajar, e viajar era mesmo... Se nada acontecesse, a gente casava no cartório e ia viajar. Exato. Viajar a gente queria e pronto. Então, a gente ficou pensando e tirou o mês de janeiro pra orar por isso, pra decidir, porque era um mês que a gente tinha que começar a ver os lugares. Yeah. Se a gente fosse fazer festa, a gente tinha que começar a ver os lugares. Se a gente não fosse fazer festa, ok, a gente tinha mais um espaço de tempo. E em dezembro eu já tinha visto alguns vestidos.
Esse mês de janeiro que a gente tirou foi janeiro de 2024. Já foi 2024. E o pedido foi em dezembro de 13 de 2023. dezembro de 2023. Então já era o ano do nosso casamento e pronto, a gente tinha que decidir, festa ou não festa, o que a gente faz, enfim. Eu tinha uma certeza muito grande e pronto, a gente sabia, na nossa mente tinha essa certeza de que se a gente decidisse uma coisa, Deus iria fazer. Yeah. Mas tem sempre aquela insegurança, tipo, Deus, realmente você vai estar com a gente nisso ou não? Porque É da sua vontade de a gente fazer isso ou não? Porque a gente sabe que uma festa é Exato. tipo, muito gasto e... É muito dinheiro e a gente tinha plena nossa convicção que nós não poderíamos pagar. Exato. A gente tinha certeza que não dava pra gente pagar uma festa e que se fôssemos fazer festa, ia ser um milagre. Ia ser uma coisa assim que era Deus e pronto. Então, a gente tirou esse mês pra orar e falar, ok, Deus, nos dá a segurança de que você vai estar com a gente nesse processo e que a gente não tá só louco. Se não for pra gente ter festa, beleza. A gente faz só o jantar no sushi. Uhum. E depois vai viajar e pronto. Esse era o nosso plano B, porque a gente queria muita festa, mas queria também a certeza da parte de Deus, que Deus estaria com a gente nesse processo louco, porque ia ser louco, a gente não tinha como pagar nada. Aí a gente orou o mês todo e depois... E eu tava muito tranquila, tipo, eu não tinha certeza de nada, eu deixei pra você resolver, né? Porque joguei tudo pras suas mãos. Eu não tinha... Pra mim tava tudo bem. Se fosse de um jeito, se fosse de outro, pra mim tava tudo tranquilo. Sim, ela disse Independente. que o que eu escolhesse era pra ser. Era pra ser e pronto. Eu tava mesmo muito... Eu sempre quis festa, óbvio, queria, mas eu também tenho noção das coisas e sei que não tem como fazer uma festa sem dinheiro. Então, pronto, foi isso, deixei tudo pra ele. Joguei tudo, falei, ok, vamos orar e você decide. Sim. Eu Sem tava me pressão. sentindo, tipo, super pressionado, Sem porque, tipo, pressão. o que eu escolhesse ia ser, mas eu sabia que ela queria festa, então eu tava, tipo, Deus, o que eu faço? Mas no final do mês, foi no final, não foi? Sim, eu tava visitando o Simon, e no final do nosso período de oração, eu senti uma paz muito grande em relação a fazer a festa, e senti também que, ok, Deus ia estar com a gente. Então eu falei pra ela, olha, senti essa paz, e assim... A gente tem essa cena, essa coisa que é... A gente disse sim pra uma coisa, a gente vai fazer até o final e a gente vai Exato. fazer bem feito. Uhum. E não interessa se tá, tipo... Se a gente não tá querendo mais fazer, se a gente tá desanimado, se a gente tá... Não interessa. Vai fazer. Se a gente disser sim, a gente vai até o final e a gente vai fazer e vai fazer bem feito Exato. e com um sorriso no rosto ainda. E a gente tinha falado sobre isso, porque Sim. eu já tinha visto muitos casamentos que, pronto, como não tinha um budget muito grande, as pessoas faziam de qualquer jeito, só pra ter uma festa. E eu não queria um casamento de qualquer jeito. Se fosse pra fazer uma festa, eu queria fazer uma festa. Sim. E se fosse bonita. pra fazer uma cena, tipo, uma coisa sem budget, Preferia era não fazer. melhor fazer, tipo, um jantar com a Exato. família, os amigos mais próximos, etc., em vez de uma festa. E isso tudo surgiu porque a gente tinha feito conta de quanto... a gente não, o Mário, fez a conta de quanto a gente ia ter até a data do nosso casamento. Se ele fosse juntando tudo mensalmente, a gente ia ter 2.300 euros, né? Sim, o que é, tipo... Nada. Exato. 2.300 euros. Isso é 6 vezes menos do que... Pronto, agora sem inscrição. Isso são 6 vezes menos do que o que a gente realmente gastou. E, então, a gente, naturalmente, no natural, nós íamos ter 2.300 euros só. Era isso que a gente tinha. E foi com isso, escrito na nossa pauta, que a gente falou, vamos fazer festa. Exato. E a gente não tinha nada na nossa conta conjunta até então, né? Não. A gente tinha uma conta conjunta. E eu sei que parece um pouco irresponsável. E realmente, tipo, na minha cabeça, se eu estivesse vendo esse vídeo antes de tudo que aconteceu, eu também acharia muito irresponsável. Principalmente pra mim, porque eu gosto muito de controlar o budget, de saber exatamente quanto é que a gente tem pra gastar e até onde a gente pode ir com o budget que a gente tem. Mas depois daquele período de oração em que eu senti aquela paz toda, e que ela já tinha dito que Deus tinha confirmado pra ela também, que ia estar cuidando de tudo, eu falei, olha, é onde eu tenho que confiar mais em Deus, é onde eu fico às vezes com mais medo de deixar Deus agir na parte financeira. Então vai ser a nossa provinha de que, pronto, Deus tá ali.
É muito... Agora que passou, parece muito simples Sim. de contar. Só que na altura foi muito louco. Porque foi nesse mesmo mês também que eu decidi o meu vestido. Eu decidi o meu vestido. Sim. Gente, já que estamos falando tudo, eu tinha só 30 euros pra dar para o meu vestido. E eu dei. Ai, tá tosco. Deixa eu virar mais pra você assim. Que a sua cara tá ficando naquele ângulo que fica assim, ó. Eu tinha 30 euros pra dar pro meu vestido. Dei os 30 euros e a mulher reservou o meu vestido só com 30 euros. E foi isso. O vestido ficou reservado com 30 euros e eu segui a vida. E a gente seguiu visitando lugares, visitamos quintas e tal, e a gente não tinha nada. O Mário ia colocando o dinheiro que ele recebia lá na nossa conta conjunta e era isso. Por mais Sim. que eu queria muito e eu me sentia mal por não conseguir colocar nada lá. Mas eu não tinha como. Não tinha de onde tirar. Tipo, eu recebo a bolsa pra estudar e eu usava aquela bolsa pra alimentação e acabou. Não tinha mais nada. Então, foi tenso. Mas a gente visitou lugares. A gente visitou lugares como se tivesse dinheiro pra Sim. visitar, a gente falou com fornecedores como se a gente Sim. tivesse dinheiro pra pagar. Só que, entretanto, nessa de visitar os lugares e de falar com os fornecedores, a gente começou a receber, tipo, dinheiro daqui, dinheiro dali. É verdade. Tipo, tinha umas cenas que tava, tipo, dinheiro meu pra sair, que saíram, aí até mais do que a gente imaginou. Depois, pronto, não sei se você quer contar de como é que a gente fez dos convidados em vez da prenda, etc. Não sei se você quer contar essa parte. Eu não posso te contar. Você pode te contar? Eu não posso. Pronto, foi assim. Depois também a gente teve umas ideias de como é que a gente conseguiria chegar lá a nível de como é que a gente vai conseguir pagar. Então, fazer um plano de como é que a gente iria conseguir o dinheiro e depois como é que a gente iria fazendo os pagamentos. Porque, por exemplo, pra gente fechar com a quinta é tipo o salão de festas. Pra gente fechar com a quinta, tinha que deixar uma calção e essa calção era de, sei lá, acho que 10% do nosso, não lembro. E a primeira quinta que eu gostei, a gente visitou vários lugares, né? Sim. Várias quintas. E a que eu mais gostei era 200 euros por pessoa. Era 200 euros por pessoa. A primeira quinta que eu E eu fiquei tipo... Sim, pronto. Eu também admiti que realmente era uma loucura. E o pior de tudo é que eu nem gostei da quinta. Tipo, eu nem achei assim E grande depois coisa. a gente voltou lá e realmente não era. Não era. Yeah. Era bonito, mas era muito grande. A gente queria uma coisa mais pequena. Sim, mais intimista. A gente sempre quis uma coisa mais pequena, né? Yeah, bem feito, muito bem feito, mas pequeno pra, tipo, ser uma coisa aconchegante, não uma coisa, sei lá, pra gente, parece que a gente tá num salãozão super grandão e meio, fica um pouco vazio. Sim, fica... Não fica íntimo, Exige fica... a vida, né? Fica, tipo, pouca gente, muito espaço. E esse lugar era assim, pronto, a gente tirou ele da lista. Só que tinha o meu segundo lugar, e até então a gente não tinha visitado ainda a que foi a nossa quinta, porque era muito longe. E a gente não tinha carro. Exato. A gente não tinha como chegar lá. E nessa de visitar quintas no mês de janeiro, eu vi que a gente ia demorar 8 horas pra chegar lá, de transporte público. Então... Transporte público, tá certo? Sim, tá certo. Público. Então, a gente cancelou essa quinta também. E a gente visitou as que dava aqui. O top 3 era... O meu top 3 era esse lugar de 200 euros. Depois tinha... Depois tinha uma quinta que tinha vidro, assim. Muito bonita, né? Muito bonita, Sim. que era 120, não era? Acho que sim. Era 120 por pessoa, mas tinha o desconto de sem álcool, então ficava menos. E depois tinha uma terceira que eu não gostei nada, que era bem pequenininha. Eu tinha uma visão pra bem ela. barata. Era bem barata, assim. 50 euros por pessoa, 60. Sei lá, acho que era mais ou Era menos por aí. isso. Era bem baratinha. Era bem barata, só que eu tinha uma visão, porque eu vejo as coisas e eu consigo, tipo, planejar o que vai fazer aqui, o que vai fazer ali. Então eu tinha uma visão pra ela. Só que a Agatha não queria nem saber da visão. Ela não gostou nada da quinta. Ela falou, olha, não vai ser esse lugar. E eu falei, ai Deus. E era só o que a gente Happy wife, tinha. happy wife. E era só o que a gente tinha. A gente tinha Sim. 60 euros, 120 e o de 200. O de 200 a gente retirou e ficou esse de 120 que era o equilíbrio. Só que o problema desse de 120 que a gente tinha que fechar, tipo, já. Porque o certo é fechar a quinta
um ano antes de você casar, da data que você quer, porque eles pedem as datas muito rápido. Sim. Então a gente tinha que fechar já, e a gente entrou em contato com eles pra fechar, e quando a gente entrou em contato, Era muito caro, a calção era muito cara. E, tipo, a gente não tinha, era, sei lá, uns 5 acho que mil euros pra ir. esse era 50% do total, alguma coisa Era, assim. tipo isso, 50% do total tinha que deixar de calção. E eu fiquei, tipo, A gente não amigo. tem esse dinheiro. A gente não tinha, a gente já tinha algum dinheiro do que o Mário foi guardando. Acho que isso já era fevereiro ou março, né? Pensei, this is not miracle friendly. It's not miracle friendly, you know? Enfim, então a gente falou, ok, então vamos esperar a gente ter o dinheiro. Só que nessa de esperar de ter o dinheiro, eu vi de novo aquela quinta longe, sem saber que eu tinha visto de novo, e mandei de novo pro Mário. Eu falei Sim. de novo, tipo, olha essa é bonita, essa parece com o que eu quero, porque eu queria uma coisa assim, meio fechado, meio aberto, como se a gente estivesse comendo ao ar livre, mas na verdade tava dentro. Sim. Eu queria uma coisa assim, cheia de vidro, sabe? Uma coisa tudo romântica, mais clássico e Sim. rústico, tudo junto. Exato. E pronto, e esse lugar era muito assim. Então, eu mandei pra ele de novo. Só que quando eu mandei pra ele de novo, ele falou, vamos pegar o carro do Edu, Que é um amigo nosso. que é o nosso amigo. E eu não tinha pensado nisso a primeira vez, lá em janeiro. Isso já era março, pra ir, fevereiro, março, acho que era fevereiro, março, né? Yeah. Enfim, aí eu falei, tá bom, isso é uma possibilidade, esse é aquele lugar longe e tal, que a gente tinha visto. Enfim, aí a gente falou com o Edu pra irmos lá. E quando a gente chegou lá, eu não gostei assim tanto. Yeah. A Agatha não foi assim, não ficou apaixonada pelo lugar. E eu já tive uma visão, tipo, perfeita, porque era exatamente o que ela tava descrevendo há muito tempo. Sim. Que era uma cena, tipo, toda de vidro, que dava pra ver todo o exterior da quinta mesmo estando dentro, porque era importante a gente estar dentro, num lugar fechado, porque novembro aqui fica frio. À noite, principalmente. À noite, principalmente, e se fosse um lugar fechado, dava pra ter climatização. Ou seja, dava pra ficar quentinho lá dentro. E era importante também a gente ter um jardim lá fora bonito pra gente se casar na parte de fora e depois ter a festa do lado de dentro. Tinha a parede um pouco mais rústica, tipo de pedras, como a gente queria. Era tudo do jeitinho que a gente queria. Só que eu acho que foi a altura que a gente foi. Foi como foi, tipo, no finalzinho do inverno. As árvores estavam todas sem folhas. Tava tipo... a quinta não tava bonita, tava feio, mas é porque era a altura do ano de tá feio. Tipo... Sim, e depois eu não gostei da parte que era suposto fazer o casamento. Eu gostei da sala, do interior da sala. Só que pra mim, e eu também não tinha entendido ainda que a maior parte do casamento é lá dentro dessa sala. Sim. Eu não tinha idealizado isso ainda. Pra mim, a parte de fora tinha que ser a mais linda, maravilhosa. Sendo que aquilo é só uma hora que a gente aproveita aquilo ali e depois a gente passa a festa toda dentro. Enfim, até então eu não tinha idealizado e eu fiquei tipo... Esse vai pra terceiro lugar, segundo lugar, enfim. Aí eu lembro que na volta da quinta pra Lisboa... a quinta mesmo um pouquinho longe daqui, tipo uns 40 minutos, uma hora daqui longinho, de sim. Lisboa. Então, na volta de lá pra cá, a gente no carro e o Edu ali conduzindo e eu e a Agda tendo quase uma DR dentro do carro, porque ela disse, não gostei, não sei o que, não gostei, né? Exato. E eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que colocar ela na realidade, assim, tipo, dar um chacoalhão de realidade nela aqui dentro do carro com o Edu. Sim. E eu, Agatha, é o seguinte, a gente não tem muito o que gostar, essas são as opções que a gente tem. Aquela primeira quinta de 200 euros, nem que eu tivesse condições, eu não faria, porque eu acho que é um absurdo, eu acho que é muito caro, e tipo, jamais. 200 euros por pessoa. Nem que fosse a quinta mais linda do mundo, não. Eu acho um absurdo. E a que mais faz sentido, tipo, é essa. Nada tava dentro do nosso budget, porque a gente não tava com dinheiro. Sim, nem a de 50 euros tava dentro do nosso budget, sendo sincero. Então, tipo, essa não era 50 euros, mas também não era, tipo, 150, tava ali no meio. E eu falei, olha, tipo,
essa é a que mais vale a pena, não sei o que, tal. E nem sei como é que eu te convenci. Não, você não me convenceu. O que aconteceu foi, ele não me convenceu. Ele falou, e eu fiquei super triste, porque eu não queria aquele lugar. Eu falei, olha, então vamos fazer assim, a gente ora por 2 semanas. Uhum, sim. Eu falei, vamos orar por 2 semanas pra isso, porque eu acredito, e eu acreditava mesmo, que se fosse aquele lugar de 120 euros, Deus poderia fazer um milagre e aparecer Ah, 50% verdade. do Sim. preço no nosso bolso. Eu falei, olha, Yeah. eu acredito que se for aquele lugar, Deus vai fazer alguma coisa e vai aparecer o dinheiro e a gente vai conseguir pagar esse lugar. Se não for, eu aceito. Eu aceito que não é aquele lugar e a gente vai pra essa quinta que é mais longe e tá tudo bem. E a gente pode. Ah, e o que acontecia com essa quinta, também, que foi onde a gente foi mesmo, a gente só pagava 2.000 euros, né? De calção. Eu acho que eu não lembro. Não, era menos ainda. Era tipo, menos? 500 e tal. Eu sei que era um valor bem mais provável da gente pagar Sim. do que a outra, que era metade das pessoas. A gente não conseguia pagar metade das pessoas assim. E aquela era bem menos. 500 mais IVA, eu acho que foi. Acho que era sim. 500 euros, alguma coisa assim. Então era bem menos, a gente conseguia, nossa, super ia dar certo. Ok, eu pensei nessa solução da gente orar, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer aparecer metade do dinheiro assim em 2 semanas. Eu também queria, porque eu também gostava muito da outra quinta, da que tinha que pagar metade do valor total. Também gostava muito, achava ela muito bonita. Mas no final das contas, depois que o casamento aconteceu, Sim. eu gostei bem mais da nossa. Nossa, eu gostei também muito. Mas pronto, né? Uma coisa de cada vez, que a gente sempre atropela. Pronto, o que aconteceu? A gente foi orar, isso era sábado. No segundo dia da oração, desculpa. No segundo dia da oração, quando eu fui orar, eu fui bem sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu não tô entendendo por que você não quer fazer. E Deus disse assim, e eu senti Deus dizendo que ele sabia o que ele tava fazendo. E que ele sabia o melhor pra mim. E que o melhor pra mim era aquilo do momento, era o que tava ali, era a solução que tinha aparecido. E eu senti uma paz muito grande com a quinta que o Mário tinha gostado. Muito grande, tipo, uma paz sobrenatural mesmo, porque não era o lugar que eu queria. E assim, eu pensava no lugar e eu achava ele horrível, mas eu sentia paz na mesma. Então eu falei, tipo, não falei com o Mário, mas fiquei em paz e falei, ok, então não vai aparecer o dinheiro, porque eu tô em paz, então eu sei que não vai aparecer o dinheiro, e tá tudo bem. E não me falou nada, né? Eu nessas 2 semanas fiquei tipo... Eu não falei nada pra ele, tadinho. Depois é que eu percebi que eu deveria ter dito, porque depois dessas 2 semanas, a gente orando, ele falou assim, eu pensei numa solução da gente ter esse dinheiro pra reservar o espaço que você queria. E eu fiquei tipo, não precisa fazer isso. Aí aquela vibe... Gente, essas 2 semanas, eu fiquei louco. Eu fiquei pensando, ok, o que eu posso vender? Tipo, que órgão que eu posso vender do meu corpo pra Qual que vai dar de fazer menos entrada? falta? Sim. Pra dar de entrada nessa quinta. Ai, meu Deus. E eu super em paz lá, sabendo que ia ser na outra. Fico feliz que você tava em paz. Enfim, aí só depois disso eu falei com ele, ele falou, sério? Seríssimo, vai ser a outra, é isso mesmo, tô em paz. No segundo dia da oração eu já... eu já sabia que era essa. Aí E eu com pronto. aquela cara de palhaço. É. Edita, mais trabalho pra você, edita a minha cara de palhaço. Ai, meu Deus, enfim. Pronto, e depois disso, a gente tinha os 500 euros. Porque a gente já tinha juntado, né, e Sim. tal. Então dava pra reservar essa quinta. 500 mais IVA, tá bem? 500 mais IVA. Ou seja, exato. 500 mais 23%. Não sei quanto foi. Enfim, não faço ideia. Eu não sei nada do dinheiro. A parte do dinheiro, não faço ideia. Continuando. Aí a gente reservou. Você reservou, né? Você mandou Nós e-mail. fomos... Ah, sim. Eu enviei o e-mail. Só que assim, a gente já tinha decidido que ia ser lá. Só que eu trabalho no setor de compras da minha empresa. E eu falei, não vai ficar assim. Esse preço ainda tá alto. E... Tava 100 euros, né? 100 e tal. Estava 100 e tal, sim. É. E eu tinha falado com eles na altura que a gente não ia ter bebidas alcoólicas no nosso casamento, por motivos pessoais. E se eles podiam fazer um desconto em relação a isso, disseram que não na altura e tal. Aí eu fui e liguei direto pro dono da quinta,
e falei com ele, olha, eu tenho aqui o dinheiro para fechar com vocês e eu quero fechar com vocês, só que eu não vou fechar com vocês se vocês não me derem, o desconto das bebidas e 2, mais um desconto de alguma outra coisa que eu nem lembrava, enfim. E falei, olha, o senhor nem precisa me responder agora, isso no telefone, mas se não me responder até amanhã, eu fecho com a outra quinta que a gente tá vendo e eu já resolvo esse problema, tá? Nem tinha outra quinta. Mas pronto, ia ter que fechar com uma outra quinta, porque não ia ser aquela realmente. E o senhor, na mesma hora, tipo, nem esperou eu desligar o telefone, nem nada. Ele falou assim, não, olha, então faz o seguinte, eu dou esse desconto, pra vocês. E ficou, tipo, mais barato, graças a Deus, por pessoa. Porque eu acho isso, gente, isso é muito caro por pessoa. Muito caro. É bem mais caro. E eles enviaram as condições pra gente por e-mail e... O quê? Uma semana depois a gente foi lá assinar? Não foi muito tempo não, porque depois a gente já foi Foi tudo assim seguido. A gente reservou, depois a gente já foi provar a comida. Verdade, sim. Foi tudo seguido. Yeah. Aí a gente, não sei quanto tempo foi. Você mandou e depois ele falou que conseguiu o desconto e que tinha ficado menos por pessoa. E pronto, aí a gente começou a pensar em alguma solução pra gente conseguir cobrir todo o valor do casamento. É verdade, sim. E como normalmente as pessoas dão presente, a gente... No Brasil... aqui também se dá presentes, só que pronto, é mais dinheiro do que presente. Sim, normalmente no Brasil as pessoas têm até uma lista dos presentes que elas precisam, dos móveis, e elas enviam para os convidados e os convidados vão escolhendo através dessa lista online. Aqui, normalmente, o pessoal leva dinheiro, tipo uma quantia em dinheiro, por exemplo, por casal ou por família, ou se a pessoa tá indo convidada sozinha, tipo, leva só ela o dinheiro para presentear aos noivos. Sim. E o que a gente escreveu no convite foi... Tipo, eu já tinha me mudado para esse apartamento em dezembro, no mês que eu pedi a Agatha em casamento. Dezembro de 2023. Novembro até, no finalzinho de novembro. Então, eu já tinha algumas das coisas dos móveis. E até, tipo, eu ganhei algumas outras coisas eu comprei. Porque o apartamento que a gente alugou, que eu aluguei, no caso, na altura, não vinha com móveis. Só que eu fiquei pensando, tipo, eu não vou pedir móveis porque eu, durante esse ano, vou conseguindo os móveis. De pouquinho em pouquinho, eu vou mobiliando o apartamento. Então, é melhor a gente falar para os convidados, em vez, se eles quiserem dar presente, deem dinheiro. Exato. E foi mais ou menos o que a gente fez e... A gente recusou, recusou mesmo, tipo, mas eu quero te dar presente. Não, sim, não queremos dá. presente. Era assim, entre da furniture, olha, furniture, móveis. Entre dar móveis e dar dinheiro, o dinheiro. Exato. Entre dar móveis e mais nada, tipo, não dá nada. Não dá nada, exato. Não, pronto, não tem como você dar, tá bem. Não dá, mas a gente quer o dinheiro. Porque a gente quer a festa. E se o presente que a gente queria realmente era a festa. Então foi isso que a gente colocou no convite. Tipo, olha, o nosso presente, o maior presente que você pode dar pra gente é a festa. Então tem esse valor aqui que você pode dar. E a gente separou alguns valores conforme o tamanho da família, enfim. A gente foi vendo mais ou menos, porque a gente conhecia muito bem todos os nossos convidados. A gente não convidou pessoas que não fossem íntimas da gente. Foi mesmo um casamento íntimo. Então, como a gente conhecia mais ou menos os convidados, a gente falou, olha, você pode ajudar a gente com essa quantia, você com essa e tal. E esse é o valor que vai ajudar a gente a fazer o presente que a gente quer, que é a nossa festa. Que no caso é uma festa pra eles também, né? E que era uma festa pra eles, é uma festa pra todos nós. Mas pronto, ia ser o nosso presente ter aquele momento ali. E foi isso que a gente fez os convites, o tempo foi passando e a gente foi fazendo tudo assim, meio na fé. E foi dando, sabe? A gente foi reservando o que dava pra reservar. A gente conseguiu o fotógrafo também, O fotógrafo foi um milagre. A gente conseguiu um preço Obrigado, Edwin. Um preço super bom com o fotógrafo. Depois encontramos um DJ também que deu desconto pra gente. Incrível, tipo, muito bom. Foi assim, esse DJ também foi também foi incrível. E a gente nem conhecia ele. E ele deu não foi nem um descontão, tipo, o preço dele mesmo já é bem mais baixo que o normal. O preço dele já é baixo e ele ainda deu um desconto pra gente. E quando chegou lá, tinha até coisa que a gente nem tinha contratado. Exato. Então foi mesmo muito bom, muito de Deus. E ele falou que a gente podia pagar no dia do casamento. Exato. Tranquilão. Exato.
E aí pronto, e as coisas foram acontecendo, sabe? A sua mãe ganhou o Verdade. o carro. Teve uma altura que eu tava quase ficando careca já. E eu, meu Deus do céu, tá chegando a data limite pra gente pagar a quinta. Porque assim, você pagava a calção da quinta, depois ia, tipo, sei lá, 9 meses antes dava um tanto de dinheiro, 6 meses antes um tanto de dinheiro, 3 meses antes um tanto de dinheiro. E depois, tipo, acho que um mês antes do casamento Tinha que pagar tinha que tudo. estar tudo pago. E assim, tinha muita coisa que não tava paga e faltava, sei lá, uns 3, 4 meses pro Tava tudo casamento. reservado, né? Tudo reservado, sim. No verão, a gente tinha tudo reservado. E a gente pagou a calção de tudo, tipo, a Sim, calção de tudo calção tava paga, a tava reserva incrível. tava tudo pago. Só que tinha que pagar as cenas, né? As coisas, tipo, enfim. Pagar mesmo. E eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer? Onde é que esse dinheiro vai vir? E eu lembro que um dia eu liguei pra minha mãe, eu tava sempre falando com a minha mãe sobre isso. E, assim, os meus pais vivem no Brasil. Pra eles é difícil ajudar a gente, porque qualquer, tipo, R$ 6 que eles mandem pra cá vai virar €1. Então, tipo, se eles enviarem R$ 6.000, aqui vira €1.000, entendeu? Então é, tipo, é uma conta injusta que acaba, tipo... Enfim, é difícil pra eles ajudarem tanto quanto eles queriam. Então eu lembro que eu liguei pra minha mãe, não pra falar sobre isso, mas tipo, só pra ver como é que ela tava e tal. E surgiu o assunto do casamento, ela perguntou como é que estavam os pagamentos das coisas, porque eles já estavam ajudando a gente monetariamente. E ela me perguntou, como é que estão as coisas e tal, como é que estão os pagamentos pro casamento. E mãe, tem isso, isso, isso pago, só que falta tudo isso e eu tô, tipo, super preocupado porque eu não sei de onde é que esse dinheiro vai vir. E a minha mãe, sendo a minha mãe, líder do ciclo de oração, do COC ali, ela é... Enfim, ela me disse, então você não tem fé nenhuma em Deus, não sei o quê, e você tem que acreditar que Deus vai fazer, se Deus disse que ia fazer, é porque Ele vai fazer. E eu, nossa, tá bem, Sogra. tipo, sim, Te amo. foi aquele tapinha na cara com amor, mas depois eu falei, não, é verdade, se a gente recebeu a palavra de Deus, que a gente ia fazer isso tudo, que Deus ia estar com a gente, que Deus ia ajudar, a gente tem que ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e a Exato. gente tem que agradar aquele que vai pagar tudo, né? E nessa mesma semana, eu acho, eu não lembro, tipo, se não foi na mesma semana, foi na semana seguinte, eu recebo uma chamada de uma prima minha, do nada, dizendo: olha, sua mãe acabou de ganhar um carro 0 km de um sorteio de um supermercado que tem aqui perto de casa e tal. Gente, eu cresci naquela cidade. Eu me mudei para Portugal com 22 anos. Meus 22 anos de vida foi fazendo compra nesse mesmo supermercado que é o Santarém, lá em Londrina. E sempre quando eles sorteavam alguma coisa, era tipo uma cesta de Páscoa muito legal, cheio de ovos de Páscoa e tal, que valia, sei lá, na altura, uns 150, R$ 200, nem sei. Enfim, era esse nível, sabe? Só que eles estavam comemorando o aniversário, não sei se era de 50 anos, de 20 anos, não sei, do Santarém, esse de supermercado. E eles estavam sorteando esse carro, tipo, é um carro 0 km. E a minha mãe nunca ganhava nada dessas coisas, mas ela sempre entrava nesses sorteios. Se tivesse que comprar R$ 100 em compras e ganhasse uma ficha pro sorteio, ela ia fazer compra só lá, tipo, pra ganhar as fichas, etc. Ela sempre participou desses sorteios, sem ganhar, tipo, nada. E ela ganhou esse carro, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que loucura. E eu nem tava vendo isso como provisão pro casamento. A gente ficou muito feliz, né? Sim, a gente ficou feliz por ela. Nossa, que legal, ela ganhou um carro. Até porque ela precisava comprar as passagens pra ela, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha cunhada e pra minha avó, que em princípio vinha pro casamento, mas não conseguiu. Então, 5 passagens que estavam caríssimas, ia dar tipo uns R$ 25.000, e eu, meu Deus do céu, de onde é que os meus pais vão tirar esse dinheiro também, senhor? Ou seja, de todos os lados a gente tava se preocupado. Sim. E aconteceu que eles conseguiram vender o carro, conseguiram pagar as passagens todas à vista, compraram todas as passagens à vista, e ainda por cima conseguiram ajudar muito no casamento. Sim. E ainda sobrou um dinheiro pra eles, tipo, usarem aqui, etc. Do nada, assim, Sim. do nada aconteceu. No ano do nosso casamento, a mãe do Mário Ganhou um carro zero, vendeu o carro zero, conseguiu comprar as passagens pra vir e ainda conseguiu mandar uma quantia pra gente. Sim. Pra ajudar no que a gente tava pagando aqui. Uma quantia muito boa, porque ela tinha me dito umas semanas antes que ela queria ajudar tanto quanto ela ajudou o meu irmão no casamento deles,
E eles ajudaram até, tipo, bastante, conseguiram ajudar muito meu irmão, mas é isso, tipo, o meu É irmão diferente, tá lá né? no Brasil, tá lá perto deles, então tá pagando as coisas em reais, e aqui a gente tá pagando as coisas em euros, que, tipo, é uma moeda que é 6 vezes mais que a moeda do Brasil, então era muito mais difícil dos meus pais ajudarem a gente do que terem ajudado os meus irmãos. Então eu ficava sempre tipo, não, não precisa, se calhar é muito, vai ficar voltando pra vocês e tal. Ficava me sentindo culpado porque. E foi muito perto, tipo, o meu casamento, do É, casamento do meu irmão foi um no ano, outro no outro ano, então os meus pais mal se recuperaram financeiramente e estavam tendo que ajudar com outro um casamento. olho Yeah. tremendo. Mas a gente foi recebendo as coisas, pronto, não chegava pra pagar o casamento, Não chegava pra pagar mas tudo. dava pra calção, dava pra ir reservando as coisas e Sim, dava pra pagar o que a gente precisava. sim, Enfim, gente, passou o verão, a gente fez as lembrancinhas, né, à mão, sim. enfim. E depois eu voltei pra. Passava, né, o verão na casa dos meus pais no Algarve, e eu voltei pra Lisboa em setembro. E aí, era o estágio final. Então, faltava a gente receber o presente dos convidados, que era a nossa festa, pra gente pagar o que faltava, e faltava também pagar o meu vestido, que a gente não tinha, tirar o dinheiro. Faltava a minha maquiagem, o meu cabelo, faltava o cabelo e maquiagem da minha mãe, das minhas irmãs, o terno do meu pai. E vestido de noiva é caro. Vestido de noiva é muito caro. Vestido de noiva é muito caro. Vestido de noiva é caro. E o meu foi alugado. Então o meu nem era tão caro assim. Enfim, vou resumir a minha parte. O meu pai conseguiu comprar um terno novo, só que numa loja virtual, a Vintage. Vocês conhecem a Vintage, gente? Eu devia ser paga pra fazer propaganda da Vintage. Eu recebo, Deus, essa propaganda. Enfim, ele conseguiu comprar lá um terno novo, muito barato. Já foi o primeiro milagre. A minha mãe também conseguiu o vestido dela novo. O tamanho dela, tipo, ela vestiu o vestido, tava Muito bonito também. super ajustado a ela, da mesma cor da gravata do meu pai. Enfim, deu tudo certo. Também conseguimos o vestido da minha irmã também pra comprar o vestidinho dela, que ela foi a florista. Também conseguimos um bom preço. O vestido da Kathleen também, que ela tocou, a gente também conseguiu. Tudo por um preço muito baixo. Tipo, a gente achava as coisas, sabe? Começava a aparecer as coisas. Beleza. Aí passou setembro e tal, a gente já tava com isso tudo pronto. Em outubro, tinha 2 coisas que tinham que acontecer. Que era o pagamento da quinta, que a gente só tinha até um mês antes. Yeah. Era o pagamento da quinta, e a gente, até o início de outubro, a gente não tinha o dinheiro. Todo não, a gente tinha uma parte do dinheiro, mas não tinha todo. E, gente, eu queria muito pintar o meu cabelo. Porque o meu cabelo já tava muito desgastado, já fazia um ano e tal, 1 ano e meio, quase 2 anos que eu tinha pintado o meu cabelo. E eu não queria ir com o cabelo todo desbotado, né, por lá, e eu fiquei, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Enfim, a minha prima me deu a ideia de ir num salão, eu peguei o número desse salão e marquei. Eu marquei sem dinheiro nenhum, eu não tinha dinheiro. Mas eu falei, olha, eu não quero saber, eu vou marcar, e seja o que Deus quiser. Se eu não tiver dinheiro até lá, pronto. Mas marquei pra um mês antes do nosso casamento, eu marquei a ida nesse salão e deixei marcado. Eu pensei, se no dia anterior eu não tiver o dinheiro, eu cancelo. Mas até que aconteça o contrário, vai ficar lá marcadinho. E deixei marcado e pronto. Aí, um mês antes... Não, sim, foi. Antes de ser um mês antes, né? Deve ter sido na primeira semana de outubro. Sim, foi antes de ser um mês antes. Sim. Na primeira semana de outubro, os pastores vieram conversar com a gente pra gente organizar tudo, deixar tudo certinho, tipo, porque eles iam fazer o nosso casamento. Então, eles vieram conversar tanto sobre a cerimônia quanto sobre o nosso casamento mesmo, nós os dois. Se nós estávamos preparados, enfim, tivemos uma conversa muito boa, produtiva. No final dessa conversa muito longa, foram horas de conversa, a gente tava indo pra minha casa, eles iam me levar pra casa, a pastora me chama e fala, olha, eu tenho uma coisa pra você. E ela me dá um envelope. Não, ela me dá um envelope não, ela começa a tirar dinheiro da mala dela e começa a me dar. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Enfim, eu fui pra casa e agradeci muito a ela e contei o que tinha acontecido, que eu tinha marcado o meu cabelo, que eu precisava também de dinheiro pra minha mãe, pra ela fazer o cabelo dela e
o dinheiro que ela tinha dado ia ajudar muito. E eles nem precisavam, a gente não tinha pedido pra eles ajudarem na festa, porque eles já estavam vindo, sabe? Eles já iam fazer parte Uma de toda a viagem pra cerimônia. fazer Tipo, parte da... eles já iam ter que estar aqui antes. Ah, e ela me deu o buquê do meu casamento. É verdade. Me deu o buquê, deu as rosas pra ela jogar. Então, tipo, o buquê dos meninos, não. A florzinha que os meninos tinham no terno, as florzinhas das floristas não, das damas. Tudo foi ela que resolveu. Então, tipo, ainda me dá mais presentes. Eu fiquei muito constrangida, mas vi mesmo a mão de Deus ali. E ela falou mesmo, agradecer a Deus, que é presente dele. E eu fiquei tipo, amém, glória a Deus. E, gente, fui fazer meu cabelo. Fiz o meu cabelo, eu coloquei o resto Ah, é verdade, tinha outra coisa. Eu queria muito comprar o perfume que o Mário gosta. E é um perfume muito caro. E eu queria aquele perfume, eu já tinha visto aquele perfume, só que eu não tinha o dinheiro. Então, quando a pastora deu o dinheiro, eu falei, ok, é isso, vou comprar o perfume. Comprei o perfume, fiz o cabelo. Enfim, foi tudo mesmo muito sobrenatural pra mim, porque eu não tinha nada em setembro. Em outubro eu tava fazendo meu cabelo, comprando perfume e guardando ainda o resto na nossa conta pra poder ir no salão, fazer tudo com calma. Que loucura. Aí, um mês antes mesmo, a gente mandou mensagem pros convidados de novo, pra eles confirmarem a presença deles. E eles confirmaram a presença e começaram a mandar dinheiro pra gente. Sim, foi isso. Foi muito dinheiro, tipo, em uma semana a gente tinha todo o dinheiro. Sim, e foi incrível que eu tava também orando pra Deus. Falei, Deus do céu, por favor, não deixe a gente, tipo, ter nada pra pagar uma semana antes, um mês antes do casamento, eu quero ter tudo pago. Tipo, ok, o DJ eu acho que até dava pra deixar ali no dia, mas o resto eu queria ter tudo pago. E até mais de um mês antes do casamento, a gente já tinha todo o dinheiro e a gente decidiu enviar todo o dinheiro que faltava pra quinta. Quando eu tava fazendo as contas de quanto é que faltava pra enviar pra quinta, eu vi que faltava muito menos do que eu pensei que faltava. E eu fiquei tipo, what? Afinal, a gente tava juntando todo esse dinheiro e é só isso que falta enviar. E eu tava ficando quase louco com essas contas todas. E eu fiquei muito feliz. Aí eu enviei para eles o dinheiro com a conta que eu tinha feito e a lista de convidados também final, que levou um século para fazer, porque tinha lista a gente vai refazendo até o último segundo. Complicado, sim. Mas enfim, deu certinho, a gente pagou tudo que tinha que pagar, sobrou dinheiro. Nisso, a gente já tinha comprado as passagens para lua de mel, já tinha pago o hotel. Já Mas tava isso foi logo no início, né? Porque Sim. a viagem a gente tinha certeza que a gente ia fazer. Então, logo no início do ano, o Mário já viu passagens e com o dinheiro que a gente tinha, ele já reservou as passagens, já reservou o hotel. Isso estava garantido desde o início do ano. O que não estava garantido era a festa, que até o último segundo a gente poderia falar, ok, vamos pro sushi. Sim. Vamos comer sushi, é isso. Enfim, pronto, aí o dinheiro entrou, né, todo... Em uma semana a gente tinha todo o dinheiro e até mais do que... Porque a gente teve pessoas que mandou muito a mais. Sim, teve pessoas que mandou, tipo, a mais do que era o preço por pessoa. Sim. Só que era, tipo, realmente a mais. Não era a mais, tipo, 20 euros, era a mais. Sim, muito a mais. E teve gente que, tipo... Por exemplo, teve um amigo meu que só ele que foi convidado, só que a família... Tipo, pessoas próximas dele, que também conheciam a gente, conheciam a nossa história, também queriam contribuir e nem vinham pra cá, pra Portugal pro casamento, mas de outros países, tipo, decidiram enviar dinheiro pra gente e a gente, tipo, what is happening? Muita gente que só conhecia a gente, que não ia participar do casamento, falou, toma, Deus abençoe vocês, e que vocês têm uma história bonita, não sei o que, a gente... Quando dizem que Deus faz para casamentos, Deus faz para casamentos. Mesmo que seja... No nosso caso, não foi logo assim que a gente escolheu a data. No nosso caso, foi um mês antes que tudo aconteceu assim. É mesmo nos últimos segundos. E pronto, e quanto ao dinheiro, ficou tudo estável. Eu consegui... Sim, ficou tudo resolvido. Eu consegui pagar mais uma parte do meu vestido. Um mês antes, a gente já tava, tipo...
Sim. podendo respirar, já tava podendo resolver, tipo, detalhezinhos do casamento Sim. que apareceram só um mês antes e que a gente tinha que resolver. Pequenas coisinhas, tipo, Sim. e agora? E isso? Mas vai colocar o que na entrada? Mas vai colocar o que ali? Não sei o que. Vai ter flores, não vai ter flores? Qual é o jarro das flores? Enfim, Sim. coisinhas assim que vão aparecendo, que é uma loucura preparar o casamento. Mas, sim, o mês antes estava tudo pago, como a gente tinha pedido pra Deus. Tipo, ai, Deus, por favor, o mês antes estava tudo pago, tudo certinho, meu cabelo já estava feito, já tinha agendado manicure e pedicure, já estava agendado também o salão. Eu ia pra outro salão, acabei ficando no mesmo salão com a minha sogra e foi uma bênção que eles trataram a gente tão bem, tão bem. Depois minha sogra pagou pra mim meu cabelo, fiquei muito feliz. E minha maquiagem. E foi muito bom, foi tudo muito leve. Tinha alguma coisa também que eu tinha que falar e pedir. Ah, sim, perderam meu vestido. Em setembro perderam meu vestido. E depois eu tive que escolher outro do zero, faltando 2 meses pro casamento. Só que foi muito melhor, porque eu escolhi um vestido novo, paguei o mesmo preço, porque, né, o erro foi deles. E pronto, o vestido ficou ainda melhor do que o anterior. Ficou muito gata. Sim, eu fui buscar Muito com os lindo. meus sogros. Nossa, eu tava apaixonada por aquele vestido. A gente ficou, eu e os meus pais ficamos numa casa, o que também parecia impossível no início do ano, tipo, eles reservarem uma casa aqui, eles vieram antes, reservamos a casa. Ah! Detalhe importante, sistema português. Nós marcamos o nosso casamento, a data do nosso casamento, pedimos, né, porque aqui é assim, você pede a data, depois eles confirmam a data e a hora que você tem que estar lá. A gente pediu a marcação em julho. Sim. Em julho. Julho a gente pediu a marcação pro Que dia é- 14. Que é, tipo, a data limite antecipadamente 6 pra meses, gente, sim, tem exato. que pedir no máximo 6 meses antes. Exato. Se fosse pela gente, a gente pedia até um ano antes. Exato. Mas no máximo eles só deixam pedir a partir de 6 meses antes do O casamento. mais longe é 6 meses, porque Sim. precisa ter a coisa de nascimento, que só tem a validade de 6 meses, enfim. No meu caso, porque eu sou residente, ela é cidadã, Exato. aí precisava desses documentos todos. Precisava dos documentos do Brasil. Então, 6 meses a gente foi lá, pediu a data. Só que eles disseram que ia dar a certeza 1 mês depois, e eles não deram. Então, em setembro eu fui lá, foi no final de setembro, no início de outubro eu fui lá, e perguntei se tinha acontecido alguma coisa, e a mulher falou, tipo, não aconteceu nada, a gente só não chegou no seu processo ainda, e é isso, não posso te falar mais nada. Sim. E eu fiquei, meu Deus do céu. Porque se a gente não casasse no civil, a festa toda que a gente tava fazendo, Que a gente já tava pagando, que já tava praticamente tava paga. tudo pronto, não ia servir pra praticamente Sim. nada, né? Porque o que acontece ali na festa religiosa, né, é abençoar o casamento civil. O que realmente conta é o casamento civil. Então tinha que acontecer o casamento civil. Enfim. E a gente foi orando até pra o mês de outubro todo, tipo, por favor, Deus, que não seja mais que 1 semana antes. Que eles falem com a gente pra gente poder. Eu queria muito descansar. 1 semana antes eu queria, tipo. Nesse quesito, eu tava super descansado. Eu não tava eu ficando tava louco. louca. Eu tava ficando louco só mesmo com a questão financeira. Mas isso é, assim, Deus trabalhando Exato. na necessidade de cada um, entendeu? Exato, o Mário louco financeiro e eu louca com o papel. E depois eu ficava dividida, porque metade de mim tava, nossa, Deus já fez tudo até agora. Por que eu tô tão ansiosa assim, né? Mas a outra metade já, Deus, por favor, tem que acontecer. E a outra, calma, Agatha, Deus já fez, ele vai continuar fazendo. E a outra, enfim, era um misto. Mas exatamente 1 semana antes, a gente recebeu o e-mail. Sim, dizendo que a gente podia finalmente casar no dia que a gente queria casar no civil. 1 semana antes, gente. Yeah. Foi mesmo 1 semana antes, certinho. E a gente, nossa, a partir daí, eu joguei tudo pro alto. Olha, já tá. Era a única coisa que tava me preocupando. Já tá tudo, não quero saber. Daqui pra frente, glória a Deus. E foi mesmo, Foi. tipo, pouquíssimos dias antes do nosso casamento no religioso, na quinta. Sim, aí a gente foi no religioso, na quinta-feira. Foi muito legal. Sim, Foi muito divertido. legal. Tiveram amigos muito próximos também. Sim. Os nossos pais já estavam aqui, os meus pais já tinham chegado do Brasil. Os meus já tinham vindo do Algarve. Sim, então tava todo mundo aqui. Tava muito legal, tava uma bagunça legal. Sim, alguns dos nossos padrinhos também já estavam aqui em Lisboa. Sim, e foi muito divertido. E depois, o que aconteceu foi, a gente teve no civil, depois a gente teve o jantar no chinês, que a gente queria,
2 dias depois, a gente teve a festa que foi linda. Cheia de surpresas. Sim, foi muito cheio de surpresas. Cheia de surpresas. Em cima da hora mudaram o lugar. Sim, era que tem um lugar feito pra casamento ao ar livre lá, só que a Agatha queria um outro Eu não lugar. gostei, né? Eu tô sempre... Eu gostava mais do lugar normal, a Agatha queria o outro, mas eu tava tudo bem, eu só queria, tipo, despachar. Só que a gente chegou lá, eu cheguei lá no dia, eu falei, eu vou chegar muito mais cedo, porque eu sinto que se eu não chegar muito mais cedo, as coisas não vão dar certo. Tipo, eu tenho que estar lá muito mais cedo pra resolver tudo, e eu sou do gênero, tipo, eu tenho que ter tudo assim sob controle, sabe? Tem que ter tudo certinho, então eu gosto de chegar lá de forma a prevenir coisas de darem errado. Eu falei isso, certo? Sim, acho que sim. Pronto. Cheguei lá, primeira coisa que eu faço é ir ali onde eles colocaram as cadeiras e o altar, etc., onde ia ser o casamento. Quando eu piso em cima da relva, tava cheio de água, aquilo tava inundado e, tipo, meu pé descia mais ou menos isso aqui de água. E eu fiquei imaginando a Agatha com uma sandália aberta, molhando, tipo, tendo isso aqui de água até a metade do dedão dela, durante, sei lá, 1 hora que a gente ia ficar lá em pé. Sem contar os outros convidados também. E eu falei, não, gente, não dá pra ser aqui. Então, nem horas, tipo 1 hora antes do casamento, eu falei, a gente vai ter que mudar tudo isso pra outro lugar, que era onde a Agatha não queria que acontecesse. Mas ia ter que acontecer, porque nessa altura não tinha muito o que querer. Ou era ali, ou era ali. Então... Eu só engoli o choro. Aí o que aconteceu? Eu lá, noivo, erguendo cadeira e levando pra... E eu no salão. E alguns dos músicos que estavam lá ajudaram. O pessoal da quinta todo, tipo, foi muito... Eles ajudaram demais também. Eu tava ficando louco e eles... Eu tava falando, olha, tem que fazer isso, isso e aquilo, e eles fazendo isso e aquilo, tudo que eu falava. Aí chegou uma hora que já tava tudo montado, tava tudo certinho, ficou muito bonito. Eles fizeram, tipo, assim, colocaram as flores, os arranjos, tudo que tinham colocado, eles foram mesmo incríveis, espetaculares. Que mais? A gente já tá no dia do casamento. Já tá no dia. Da minha parte, eu só atendia, eu já tava pronta, maquiagem e cabelo, atendi a chamada dele e falei, ok, pode mudar, já Sim, que é eu liguei assim. pra ela, falei, olha, não vai dar pra fazer onde você queria fazer, a gente vai ter que mudar pro lugar onde tem a pérgola branca que ela não queria, mas eu queria porque eu achava muito bonita. Mas ficou lindo no final. É que eu não consigo ver as coisas assim. Se não tiver pronto, não consigo ver, não consigo imaginar. E eu consigo imaginar tudo pra frente. E eu não consigo imaginar, então eu não queria ir ali. Mas ficou lindo, ficou incrível. Aí depois eu cheguei 1 hora atrasada. Sim, não porque eu estava... Eu não fiquei pronta atrasada. Eu fiquei pronta na hora certa e eu ia chegar na hora certa. Só que a gente acabou se perdendo no caminho. Enfim, aconteceram coisas, vai. Enfim. Aí a gente chegou uma hora depois. Só que eu tava muito tranquila, eu não tava nem aí. Eu falei, olha... Não foi 1 hora atrasada pro casamento, foi 1 hora depois da hora que ela deveria ter chego, né? Não, foi 1 hora depois, eu cheguei às 4, o casamento ia começar às 3h30. E eu queria estar lá às 2h30. Eu cheguei às 4 lá. Então, eu fui vestir a minha roupa às 4 ainda e o casamento começou às 4h30. Começou 1 hora depois. Só que pra mim tava tudo bem. E o que aconteceu foi... Aí começou 1 hora depois, mas ainda acabou na hora. Sim, exato. Foi muito rápida a cerimônia, graças a Deus. A gente queria uma cerimônia rápida e foi mesmo rápido. Foi mesmo rapidinho, foi tudo lindo, foi pequeno, só tinha as pessoas que a gente queria, se importava. Faltaram algumas pessoas que a gente queria também, mas pronto, nem todo mundo consegue ir. E depois, pronto, depois disso, a gente teve nosso primeiro beijo. Sim, ao e pronto. Foi incrível, foi maravilhoso. Tivemos surpresas depois. A Quinta preparou um monte de coisas pra gente. Que não estavam... A gente não sabia que ia ter, a gente pensou que não fosse ter, porque a gente pagou ali um pacote. Até a comida estava muito melhor do que o dia que a gente foi provar. Muito boa a comida. Quando a gente provou a comida, eu fiquei, meu Deus. E tinha muita comida. Os convidados no final levaram comida pra casa, porque tinha muita comida. E todo mundo falou, meu Deus, aquilo não parava de chegar comida. E não foi buffet, o jantar, foi mesmo à la carte. E aquilo não parava de chegar comida e o pessoal falou, meu Deus do céu, se eu soubesse que fosse ter tanta comida assim, eu não tinha comido tanto no começo e tal. Pois é, foi muito legal. Foi muito bom, o bolo tava gostoso. Uma pessoa, o mestre de sala que ficou responsável por cuidar da gente, meu Deus, Ricardo, olha,
coração pro Ricardo. Não sei se o Ricardo vai ver esse vídeo. Ricardo, se algum dia você vir esse vídeo, você tá nos nossos corações até hoje, a gente Sim. se lembra de você. Foi tão bom. Eles foram tão amorosos com a gente. Sim, eles foram incríveis. E depois a gente tinha um quarto separado pra nós lá. E a gente acabou ficando num quarto ainda melhor do que o quarto que tava no início. Foi lindo, gente. Foi lindo. No dia seguinte, a gente foi pra Grécia. A gente teve tudo. A gente teve cartório, chinês, festa e viagem. E viagem. A gente teve tudo. E ainda sobrou dinheiro. Sim, ainda sobrou dinheiro. A gente viveu uma vida de rico na Grécia, como Sim. se... Meu Deus, como se a gente tivesse juntado dinheiro, tipo, anos pra aquela viagem. E nem foi. Foram só os milagres de Deus e as pessoas dando dinheiro a mais. E a gente viveu, foi muito legal a nossa lua de mel mesmo, foi muito gostoso, Foi. Vida de riquinho mesmo, assim. E quando a gente voltou, a gente ainda pôde comprar coisas pra nossa casa, sobrevivemos o mês todo de dezembro com o dinheiro, né? Sim, com o dinheiro que sobrou ainda por cima. Isso que a gente, depois que chegou, como tinha sobrado dinheiro e era Black Friday, a gente comprou TV. A gente tem uma televisão. Comprou, aspirador de pó sem fio. A Sim. gente comprou uns móveis que estavam faltando também, por exemplo, a mesinha de escritório da Agatha, cadeira de escritório. E tudo isso do milagre, né? Sim. Monetário, que foi Deus mesmo. Foi. Foi muito Deus usando as pessoas, porque assim, na minha cabeça Deus podia fazer aparecer dinheiro na conta, e realmente ele podia. Só que eu percebi com o nosso casamento que Deus usa pessoas. Sim. Que Deus usa as pessoas que estão do nosso lado. Tipo, ele pode fazer tudo assim. Mas se tem pessoas que estão do nosso lado que podem ajudar, ele vai usar essas pessoas. E pronto. E é isso. E acabou. E foi isso que aconteceu com a gente. Foi muito legal. E é isso a nossa história. É verdade. Acho que não tem mais nenhuma coisa, né? A gente falou tudo. Talvez um dia a gente volte pra contar como é que foi a primeira vez, mas isso... Ai, eu não sei, hein? Não sei. Só se alguém pedir em algum momento. Então comentem aí embaixo se vocês quiserem saber como é que foi a primeira vez. É que a gente descobriu que a gente não tem um pingo de vergonha de falar sobre essas coisas. Não temos, mas você sabe que meu pai assiste meu canal, né? Oi, sogro. Mas seu pai também teve a primeira vez dele. Ele teve. Então, Com a minha mãe. com a sua mãe. Não quero pensar. Ai, gráfico! Teve. Enfim, A gente teve, não. a gente teve a nossa. E foi muito legal também, foi engraçado. Mas foi graças a esses vídeos de primeira vez também É que- verdade, Então, é verdade. é. Mas tem coisas que não avisam a gente. Tem coisas que não avisam, vai ficar pro nosso vídeo. Sim, a gente A gente pode vai avisar. avisar. A gente vai ser amigos com vocês. Tem coisas que não avisam, as pessoas não falam de tudo. Mas também porque cada experiência é uma experiência. Sim. E avisaram a gente de muita coisa. Os meus Sim. pais avisaram a gente de algumas coisas. É isso, gente. Tchau, senão a gente vai ficar falando. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história do milagre do nosso casamento. E pronto, gente. Segue aí, compartilha, dá like pra eu ter mais vontade de aparecer por aqui. E avisem também se vocês quiserem que a gente faça o vídeo em outra língua, tipo em inglês ou em francês, porque daí a gente deixa a legenda aqui em português, que a Agatha adora e a gente tá praticando muito. Então, se vocês quiserem, é só avisar também que a gente faz, tá bem? Todinho, Tá, tchau, do começo obrigada. até o fim, pode colocar que a gente vai fazer.